quero chamar essa atividade aqui, Soler, sua esposa, também. Tão bom que o pastor vai pregar, o pastor quando eu vou pregar, a gente toda manhã. Eu sei que tem uma intercessão forte no outro lado, né? Então, quando ela está vindo ali, eu fico mais cuidadoso, quando me corrige, né? A moça fala isso. É uma bênção, não vai ficar uma bênção, mas há muita gente fica mais assim, na retaguarda do velho, né? E agora, depois da pastora, da pastoridade, é orar pela vida dele e agradecer. Eu sei que Deus tem ministrado uma palavra poderosa no coração dele. Sim, Deus. Para nós. Deus, muito obrigado pelo privilégio de nos dar de estarmos aqui, Senhor, recebendo, Senhor amado, através da vida do teu filho, essa palavra tão poderosa, que com certeza, Senhor, vai trazer tantos resultados para nós, na nossa vida, no nosso ministério. Nós oramos para que o Senhor continue usando ele de uma forma poderosa e sobrenatural. Abençoe ele, sua casa, sua família, seu ministério, sua igreja. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma bênção estar com você. Bom dia a todos. Nós estamos em clima de Copa do Mundo, né? Todo mundo assim, torcendo, alguns a favor, outros contra, né? Inclusive, uma pena, mas o Pelé não conseguiu ir na Copa do Mundo, né? Ele era para fazer a abertura, mas por uma questão de saúde não pôde ir à Copa do Mundo. E depois do jogo de ontem, um jornalista entrou em contato com o Pelé e perguntou para ele: me diga uma coisa, Pelé, se fosse aquela seleção de 70, jogando hoje contra a Costa Rica, qual seria o placar? O Pelé falou 1-0 para o Brasil. Aí o jornalista assustou, mas 1-0, ele foi porque na altura da nossa idade, todo mundo na média de 75 anos, não daria para ser mais. Mas brincadeiras à parte, querido, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ser usado por Deus nesta manhã e trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu vi o pastor Adilson apresentando aí vários pastores de várias denominações, líderes poderosos, líderes grandes, e claro que isso dá um tremor no coração da gente, né? Quando a gente sabe que tem tantos líderes poderosos aí, e coube a nós a responsabilidade de ministrar a eles. Então, de fato, eu vejo assim com muito temor essa responsabilidade de trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu vou falar sobre um assunto que eu amo muito, que eu vou chamá-lo de princípios para o crescimento saudável da igreja. Eu quero falar sobre esse tema hoje. Para quem não me conhece, eu sou pastor da Igreja da Paz. Hoje, nós estamos num projeto missionário aqui em Florianópolis. Nós estamos iniciando a nossa igreja em Florianópolis. Nós viemos de Fortaleza, fazíamos parte da equipe do pastor Eibe lá em Fortaleza e viemos para Florianópolis para estabelecer a nossa igreja. Então, nós estamos naquele período ainda que, se fosse a construção de um local como esse, eu diria que nós estamos ainda na parte dos alicerces, né? Ainda, talvez aí um L do alicerce. Mas tem sido muito gostoso, nós temos aprendido muito. E um dos aprendizados que nós temos tido ali em Florianópolis é que crescimento, ele não é simplesmente um modo de atrair pessoas para a igreja. Nós não podemos olhar para o crescimento apenas com o olhar de ter uma casa cheia de pessoas. Mas o crescimento, ele precisa ter qualidade. Então, por algum tempo, eu aprendi muito sobre como ganhar as pessoas para Jesus e como atrair as pessoas para Jesus. Mas depois de um período eu descobri que só o atrair e levá-la à confissão, a bendita confissão, e por um período frequentar alguns cultos da igreja não era suficiente.
isso não levaria as pessoas a um lugar onde Deus gostaria que elas estivessem. Então, barreiras teve que ser quebradas dentro de mim, e baseado nisso e aprendendo com os meus líderes, eu aprendi que o crescimento que nós precisamos ter como igreja é o crescimento saudável. E o que é um crescimento saudável? É quando nós crescemos pelas vias corretas, pelos modos corretos. Jesus, em João capítulo 10, ele fala do pastor e do ladrão. E ele diz que o ladrão, ele pula a cerca. O ladrão, ele busca uma estratégia para poder acessar as ovelhas. Já o pastor não. O pastor, ele entra pela porta. O pastor, ele entra pela porta. E um pouco mais à frente, no texto, ele diz: eu sou a porta. Então, acessar as ovelhas pela porta é acessar as ovelhas pelo modelo Jesus. Através do exemplo de Jesus, esse é o modelo correto. Então, toda a estratégia de acessar as ovelhas sem ser pela porta é um modelo equivocado. É um modo que não vai gerar crescimento saudável. Então há uma diferença entre o mercenário e o pastor. O mercenário, quando vê vir o lobo, ele foge, porque as ovelhas não são suas. O pastor não, ele defende as suas ovelhas. Então existem tantos textos e tantos paralelos que poderíamos fazer para poder entender isso. Mas eu gostaria de pegar um bem conhecido aos Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, para desse texto extrair alguns elementos básicos para esse crescimento saudável. Quero inclusive falar que tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu aprendi e estou aprendendo. Coisas que eu aprendi e estou aprendendo. Aquela história que eu contei ontem no fechamento sobre o Everest, aquilo ali tem tudo a ver comigo. Então, ou seja, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo. E eu vivi já muitas frustrações nesse aspecto do crescimento da igreja. Primeiro, eu vivi a frustração de um grande explosivo crescimento, sem consistência, da chamada igreja rodoviária, está sempre cheia, mas cada um é de um destino. E depois, o desafio de crescer através da porta, do exemplo de Jesus, da estratégia correta, do modo correto. Nesse texto aqui, muito conhecido, o apóstolo Paulo, ele diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Esse versículo 11, ele sempre foi assim, desde que eu comecei a estudar a Bíblia, no contexto igreja, sempre foi um texto muito conhecido por mim. E por muitos anos eu compreendia esse texto, esses 5 ministérios da igreja, como algo muito legal e muito bacana. E eu achava que era, de fato, muito importante para a igreja, esses 5 ministérios. Mas eu te confesso que levou alguns anos para eu entender, de fato, o que o apóstolo Paulo, na unção do Espírito Santo, estava falando através desse texto. E por não compreender isso daqui, eu cometi vários equívocos e vários erros, porque eu não entendia para que esses ministérios foram criados. E quando nós não entendemos para que uma ferramenta é criada, nós podemos usar essa ferramenta de modo errado. E quando usamos aquela ferramenta de modo errado, ela não vai dar certo, porque ela tem uma estratégia, ela tem um modo de ser usado. Eu preciso usar do modo certo. Por exemplo, a corrente elétrica. Aqui no Paraná é 110, lá em Santa Catarina é 220.
Eu tenho que observar essas questões do uso de uma ferramenta. E os ministérios da igreja, eles precisam ter essa observação. E eu me lembro o dia em que eu estava sendo ministrado pelo pastor Eibe numa reunião fechada, e o pastor Eibe trouxe uma luz sobre esse assunto, o porquê desses ministérios. Foi como se acendesse uma luz num quarto escuro na minha mente, e eu comecei a ver tantos erros que eu tinha cometido na minha vida, no meu ministério passado, por não compreender essas ferramentas do modo correto. E no versículo 11, ele esclarece esse assunto, ele diz assim: com o fim, eu vou ler, nesta versão eu estou na NVI, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele dá um propósito para o qual os ministérios foram criados. Numa outra versão, numa versão mais comum, na minha diz com o fim de preparar. Numa versão mais comum, mais conhecida, ela diz para que o corpo de Cristo seja, falhou a palavra aqui, qual que está na sua? Aperfeiçoado, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Há uma versão ainda mais traduzida que ela fala com o fim de treinar o corpo de Cristo. E aí caiu a ficha, aí eu entendi que o ministério pastoral não é um ministério simplesmente de execução, é um ministério de treinamento, em que eu sou um pastor não para pastorear todas as pessoas, como eu achava que eu tinha que pastorear todas, e eu ficava numa crise porque eu não conseguia pastorear todas, e eu não conseguia cuidar de todas, e tive situações de não perceber mais aquela irmã da blusa azul na igreja. Lembra a irmã da blusa azul? Você lembra da irmã da blusa azul? É porque a gente não sabe nem quem é, a gente só sabe que ela vem sempre com a blusa azul e assenta naquele determinado lugar. Aí eu descobri que a irmã da blusa azul não estava na igreja, e aí chamei um obreiro: cadê aquela irmã da blusa azul? Eu não vi mais. Aí o obreiro vai daqui, pergunta para um e pergunta para outro: não sei quem conhece a irmã da blusa azul. E aí eu fui descobrir, a irmã da blusa azul já tinha falecido, e não tinha chegado para mim o comunicado. Então estas crises pastorais, elas por um tempo mexeram muito comigo, porque eu comecei a perceber que eu era um pior pastor da face da terra, que eu era um pastor tão falho, em que eu não conseguia cuidar das ovelhas, e eu começava então a entrar em crise: meu Deus, como que eu vou poder ganhar muita gente se eu não consigo cuidar nem as que eu tenho? Aí essa palavra veio como uma luz: espera aí, os ministérios foram concedidos com o fim de preparar os santos para o desempenho do seu serviço. Então eu sou pastor para treinar, eu sou pastor treinador de pastores, eu sou um treinador de pastores, eu sou o personal trainer da academia, eu ponho todo mundo para exercitar, vamos lá. Então é a minha missão treinar, e treinando eu vou ter muito mais resultado do que executando. Aí eu comecei a meditar sobre isso, e eu comecei a pensar: poxa, se eu vendesse laranja na rua, e eu fosse para um ponto, então todos os dias eu vendo R$100, eu ganho R$100 vendendo a laranja todo dia na rua, naquele determinado ponto. Mas se eu pegar 5 pessoas, eu colocar em 5 pontos diferentes, vendendo as laranjas, e eu fico dando suporte, abastecendo o estoque, e levando eles e buscando e fornecendo trocos, e cada um vender 100, em vez de R$100 por dia, eu vou ganhar 500, eu vou dar uma parte para eles, claro, mas eu vou ganhar muito mais do que se eu tiver
num ponto só. E se eu colocar 10 vendedores de laranja? Aí eu comecei a pensar, verdade, peraí, tem alguma coisa errada. Sabe por que de muitas igrejas, elas passam anos, elas continuam, aquele grupinho, aquele mesmo grupinho felizes, cantando. Mais perto quero estar. Todo mundo abraçadinho, felizes. Volta, Jesus, nós estamos esperando. Os 5 bilhões que estão morrendo, que vão para o inferno mesmo, porque nós já estamos salvos, glória a Deus. Porque esses pastores não entenderam isso. Não entenderam que se eles treinarem esse grupinho que ele tem ali, e ele transformar cada um desse num pastor, num evangelista, num apóstolo, num profeta, num mestre, meu irmão, a igreja vai cumprir o seu papel de transformar as cidades, de trazer o grande avivamento. Eu acredito que muitos estão cantando Maranata, hora vem Senhor Jesus, e Jesus está dizendo, eu não posso, vocês não cumpriram ainda o seu papel, termina o serviço que eu vou. E a igreja vem, ele diz, mas não posso. Porque a igreja não entendeu o para quê. O para quê existem os ministérios. Pastores sobrecarregados, pastores tristes, pastores em depressão, pastores até cometendo suicídio. Os dados de suicídios não podem ser divulgados, a lei proíbe. Mas são tantos casos. Pastores, membros da igreja, por não conseguir lidar com as pressões, por não entender o seu papel, por não entender o seu lugar, por não entender que a igreja é o centro de treinamento do reino de Deus na terra. É o centro de treinamento, é o lugar de treinar as pessoas, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Aí isso aqui é muito forte, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vamos repetir essa frase juntos? Eu falo e você repete após mim. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Você sabe o que eu achava? Eu achava que o corpo de Cristo era edificado no culto de celebração no domingo. Você precisa vir para o culto de celebração para você ser edificado. Aí eu descobri que não é. Elas vêm ao culto de celebração para ser direcionadas, para receber uma palavra de orientação e direção. Mas o que edifica a igreja são os relacionamentos de membro com membro. Quando um membro ministra no outro, quando um membro ajuda o outro, ora pelo outro, profetiza na vida do outro e canta louvores junto com o outro. Quando esse interagir da igreja, um membro com o outro acontece a edificação. É isso que ele explica aqui. Para que o corpo de Cristo cumpra o seu papel, realize a sua obra, e para que ele seja edificado. Aí ele diz, até que todos, diga comigo, até que todos. O que você entende pela palavra todos? Ele diz até que todos. A igreja evangélica brasileira, ela é uma igreja em que 20% trabalha. 20% está envolvido no ministério infantil, no ministério de louvor, no ministério de casais, no ministério de homens, no ministério de missões, no ministério de evangelismo. 20%. 80% são meros espectadores de cultos. Numa linguagem vulgar e comum, esquenta banco. 20%. Está 30 anos na igreja. Já está na hora de aposentar. Se fosse por tempo de banco. Nunca ganhou ninguém para Jesus. Nunca cuidou de ninguém. Nunca edificou a vida de ninguém. Nuvem sem água, como diz Judas na sua carta. São nuvens sem água. Pessoas que não geram nada para o reino. Pessoas que não cumprem o seu papel, que nasceram com a missão e não cumpriram.
E claro que a culpa não é delas, a culpa é nossa, nós não direcionamos elas para cumprir o seu papel. E às vezes, nós geramos na igreja uma geração de onanitas. Os onanitas são aqueles figurados pelo filho de Judá. O irmão mais velho morreu. Pelas leis da época, o irmão mais novo casava com a viúva do irmão mais velho que tinha morrido. E o Onã casou com a esposa do irmão falecido. Mas na hora do relacionamento sexual, ele jogava a semente fora. Porque ele dizia: eu não vou dar descendência para o meu irmão que morreu. Sabe o que diz nesse texto? Que Deus ficou irado com ele, e ele também morreu. Quantas pessoas estão sendo os onanitas dentro da igreja? Não querem gerar descendência para o seu irmão mais velho que morreu na cruz. Querem o relacionamento com a noiva, porque é gostoso. Mas pratica o coito interrompido para não gerar responsabilidade. Porque esse negócio de liderar GC não dá para mim, pastor. Eu sou muito ocupado. Cuidar de pessoas dá muito trabalho. Dá mesmo. Só que é o propósito para o qual eu nasci. Eu não posso fugir do propósito para o qual eu nasci. Quando eu gero filhos biológicos, eu sei disso. E dá trabalho. Mas eu tenho que assumir a responsabilidade de pai. E os filhos espirituais de igual modo dão trabalho. Suja a fralda, tem que trocar a fralda. E ele faz de novo. E você diz: não pode fazer na fralda, tem que fazer no vaso. Mas ele faz de novo. E ele faz de novo. E você quer que ele aprenda a usar o pinico, mas ele não aprende. O que você faz? Você joga o filho fora? Você fala: esse menino não quer nada com nada, vou pôr na rua ali para alguém levar. Não faz. Por que nós fazemos isso com os filhos espirituais? Já cansei de falar e ele não toma jeito. Mentalidade equivocada. O Espírito Santo está dizendo aqui através do apóstolo Paulo: até que todos, olha o sonho do Espírito Santo para a igreja, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que você diz de um adolescente de 40 anos que mora na casa dos pais, que fica lá no quarto jogando videogame, falando: mamãe, traz a comida, não posso parar senão eu perco o jogo? O que você pensa de um adolescente desse, de 40 anos? Você chamaria de irresponsável. No bom sentido da palavra, não me leve a mal, mas a igreja tem tantos adolescentes desses. Não chegou à maturidade. O que é maturidade? É quando a pessoa entende as suas responsabilidades. É quando ela entende os seus deveres. Quando ela assume o seu papel. E o sonho do Espírito Santo é que a tua igreja tenha 50 mil membros e todos cheguem à maturidade. Todos cheguem à maturidade. Eu tenho 2 filhos que já casaram, glória a Deus. E eu não precisei falar: filho, vocês têm que casar. Vocês têm que casar, dá um jeito, arruma alguém, casa. Não. O meu mais velho, com 16 anos, um dia: pai, eu preciso falar contigo, preciso falar contigo, preciso falar contigo. E eu estava meio corrido e tal, arrumei um tempo. Sim, filho, vamos conversar, o que é? Ele: pai,
eu quero me casar. Imagina o susto, 16 anos. Já tinha moça, conversado e tudo. Aí, meu filho, acho linda a sua atitude, mas só está na hora errada. A hora não é essa. Quando o filho chega à maturidade, ele quer casar. Ele por si só, ele quer constituir sua família, ele quer construir sua casa, ele quer dar sequência. Quando um membro da igreja chega à maturidade, você não precisa falar para ele ganhar pessoas para Jesus. É natural. Você não precisa falar para ele, você tem que evangelizar. Não. Ele naturalmente, ele vai começar a evangelizar as pessoas à volta dele. Quando a pessoa chega à maturidade, ela fala assim: pastor, como eu posso ter um GC na minha casa? É que eu tenho tantos vizinhos que eu já evangelizei, e eu quero juntá-los na minha casa para levá-los a Cristo poderosamente, e depois inseri-los no corpo de Cristo. Como que eu faço? Por que eles não estão fazendo isso? Porque não chegaram à maturidade. Eu falo para os nossos líderes na igreja o seguinte: não fica chateado com a pessoa que não está vindo no culto, ou não está indo na célula. Não fica não. Aí eu pergunto: sabe por que você não falta à célula? Pelo contrário, você até lidera. Você não falta o culto por nada. Se você precisar por uma necessidade, você ainda liga: pastor, não vou poder estar no culto hoje porque aconteceu um imprevisto. Por que você age assim? Aí ele pensa, ele fala assim: é porque eu entendi o meu papel. O dia que ele entendeu o papel dele, ele também vai ser igual a você. Então, em vez de ficar bravo com ele, chateado com ele, por que você não trabalha para levá-lo à maturidade? A hora que ele se tornar maduro, meu irmão, pronto, ele vai querer liderar grupos, ele vai querer ganhar, ele vai querer discipular, ele vai querer fazer isso. É uma questão de para que ele nasceu. Todos nós nascemos com um chamado. Isso é corrente, todos os pastores sabem disso. Ou você tem uma chamada para o ministério apostólico, ou profético, ou pastoral, ou evangelístico, ou mestre. Você tem uma chamada, você tem um direcionamento profético em Deus. Todo membro. Por que ele não cumpre? Porque ele não foi direcionado. Isso tudo que eu estou te falando aqui gerou um mix dentro de mim. Uma mistura de coisas que eu pensava, que eu entendia, que eu tinha feito, erros que eu tinha cometido, e eu tinha que agora reestruturar e realinhar e readaptar. Levar as pessoas à maturidade, até que todos cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pensa numa igreja em que todos chegam à plenitude de Cristo. Meu Deus, imagina. Imagina, a igreja sai do culto, no domingo todo mundo sai assim: vamos ganhar esse mundo para Jesus, e vamos ganhar essa cidade. A gente não precisa de muita gente para fazer uma revolução, não precisa. Basta que esse grupo esteja comprometido com a causa. Todos os avivamentos do mundo começaram com pequenos grupos. O avivamento da Rua Azusa, que tomou o mundo, começou numa casa. Um GC pode iniciar um avivamento de impactar uma cidade toda. Precisa de pessoas que entendam o seu lugar, entendam o seu papel, entenda para que foram chamadas, entenda que até que todos cheguem à maturidade. Então, qual que é o segredo? Como que eu posso fazer isso acontecer? Eu preciso pegar cada pessoa que Deus colocou no meu caminho e transformá-la através de um treinamento, através de um pastoreio, de um discipulado, levá-la à fase adulta. Eu tenho que investir nela até ela se tornar um adulto espiritual. E como eu faço isso? Entendendo o contexto de família. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus na terra.
porque nenhum pastor vai dar conta de fazer isso. Agora, se ele for treinar pessoas, aí ele dá conta. Então vamos imaginar, fazendo uma conta básica aqui só para você poder entender. Vamos imaginar que eu tenha 5 filhos homens. Eu tenho 5 filhos homens. Eu vou investir a minha vida nesses 5 filhos. Eu vou investir, eu vou ensinar para eles tudo que eu sei. Qual que é a minha missão de vida? Cuidar deles e ensinar tudo que eu sei, e levá-los a conhecer o máximo possível. Aí esses 5 filhos chegam à fase adulta e eles casam. Cada um constitui a sua própria família. Então agora eu tenho 5 filhos homens casados. Chegaram à maturidade e casaram. Constituíram as suas famílias. O que eles vão fazer agora? Eles vão ter também os seus filhos. E imaginando agora que cada um desses 5 filhos homens também vão ter, cada um, 5 filhos. O que ele vai fazer? Ele vai investir naqueles 5 filhos. Isso já é o meu filho, eu estou cuidando dele e ele está gerando e cuidando, investindo naqueles 5 filhos dele. Aí cada um daqueles meus 5 filhos também geraram cada um 5 filhos. E estão cuidando. Aí eles cresceram, chegaram à fase adulta. O que eles vão fazer naturalmente? Biologicamente, geraram as suas famílias. Eu continuo sendo o mesmo pai de antes, com aqueles 5 filhos. Só que agora, eles casaram. E eles já têm seus filhos. E estão levando a fase adulta. Ou seja, o mesmo projeto que Deus estabeleceu para a família biológica, é o mesmo que Deus estabeleceu para a igreja. Por isso que quando Jesus veio cumprir o seu ministério, ele não começou uma igreja com 5.000 membros, ele poderia ter começado. Por que ele não começou com 5.000? Por que ele começou com aquele grupinho pequeno? Porque ele precisava estabelecer famílias. Famílias que gerassem famílias. Por que a igreja de Atos reunia nas casas? Então eram muitas famílias. Você pega as cartas de Paulo, ele está dizendo: saúda a igreja que reúne na sua casa, saúda a igreja que reúne na sua casa, a igreja que reúne na sua casa, na sua casa, na sua casa, na sua casa. Porque a igreja de Atos era uma igreja estabelecida em família. Então, no momento em que eu me torno maduro espiritual, sou um crente maduro, o que eu vou fazer? Vou constituir a minha família. O que é a minha família? O meu GC, a minha célula. Aí eu vou gerar os meus filhos espirituais. Do mesmo jeito que eu fiz biologicamente, eu vou fazer agora espiritualmente. E por que Deus estabeleceu isso? Eu vou lhe explicar. Lá no início de tudo, o projeto inicial de Deus era que Adão discipulasse os seus filhos, ou seja, levasse os seus filhos à fase adulta, com maturidade, para refletir o seu projeto. Mas você sabe que o Adão falhou logo de cara, o Caim já matou o Abel. E os pais falharam. Aí Deus tem um projeto sempre pronto para colocar em ação. E qual o projeto de Deus? O projeto da família espiritual. Hoje tem um homem com 70 anos de idade, que o pai dele não ensinou os valores corretos para ele. Ele entregou a vida a Jesus. Talvez aqui um homem de 30 anos de idade, convertido, maduro na fé, vai ser o pai espiritual daquele de 70, que vai ensinar para ele agora os valores e levar à maturidade cristã, a ser maduro em Deus e também constituir a sua família, porque esse é o sonho de Deus. Então o sonho de Deus não é um templo cheio de pessoas, o sonho de Deus é famílias estabelecidas num projeto de crescimento para alcançarem o seu lugar. Continuando aqui ainda esse texto, ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ele é claro, ele diz: o propósito é para que não sejamos mais como crianças. Você sabe por que os super pastores existem?
Se eu tocar na roupa daquele homem, se eu pegar uma gota do suor dele, se o pastor tal pôr a mão na minha cabeça, se ele pôr a mão na minha cabeça, aí sim. Você sabe por que isso? Porque criança gosta de super-herói. Criança ama super-herói. A criança precisa de um super-herói. Então, quanto mais o pastor for aquele pastor, pode deixar comigo, pode vir aqui, você vai ver só a unção poderosa dos 9 dons que está na minha vida, vai fazer. Aí todo mundo, corre lá, olha, tem um homem de Deus ali, olha a coisa é. O que você faria se o teu filho dissesse assim: pai, eu vou me mudar para a casa do vizinho, eu não quero mais fazer parte dessa família, eu vou fazer parte da família do vizinho? Você ficaria num estado de choque, não é verdade? Você fala: onde foi que eu errei? O que aconteceu? Só que na igreja, isso acontece. Parou? Tá. A gente ficaria em choque. Você vai falar: onde foi que eu errei como pai? Só que na igreja, as pessoas mudam de igreja como se trocasse de roupa. Por que você está mudando da igreja? O pastor falou uma coisa que eu não gostei. Mas o filho não deixa a família porque não gostou de algo que o pai falou. É verdade. Então tem algo errado, não é a igreja família. É a igreja negócio, clube. É a igreja clube. Inaugurou um clube novo ali. Tem piscina olímpica. Eu vou para lá. Se viu falar de uma igreja nova que construíram ali, tem ar-condicionado e tem piso vitrificado, aleluia, glória a Deus, o carpete lá é novinho, não está cheirando mofo, vamos para lá, gente. Crianças correm de um lado para o outro, procurando super-heróis. Não são família, são religiosos de uma religião chamada evangélica, que faz tanto mal para as pessoas quanto as demais. Essa religião chamada de evangélica não é diferente das outras. É igual, somente uma religião. Então nós precisamos fechar as portas desses centros religiosos e abrir casas para as famílias habitarem. Pais e mães espirituais, não essa geração onanita, que só quer o prazer do relacionamento com a noiva, mas pessoas que querem assumir as suas responsabilidades. Aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Me perdoe estar te incomodando tanto, mas repita de novo comigo: cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Deus quer que a igreja cresça, meu irmão. O sonho de Deus é que a igreja cresça. O sonho de Deus é que a igreja atraia todos os perdidos. Mas sabe de uma coisa? Antes do fazer está o ser. A igreja está preocupada com fazer. E a preocupação de Deus não é com o fazer. Deus quer que você seja. Deus quer que as pessoas que estão aqui sejam. E não faça. O faça é resultado do ser. Nós fomos chamados para ser santos. Santos. Para refletir a sua glória. Se essa igreja reflete a glória, ela vai atrair o mundo.
A gente fala tanto de evangelismo, e claro que nós continuamos evangelizando e acreditamos no evangelismo, mas você já percebeu que no livro de Atos você não vê evangelismo acontecendo? Não acontecia evangelismo, porque a igreja atraía o mundo com a glória de Deus na vida deles. Eles não estavam preocupados em fazer, eles estavam preocupados em ser. Às vezes nós estamos tão preocupados com fazer. Quantos irmãos chegam para mim: pastor, qual é o dom de Deus para mim? Qual é o meu chamado? Deus me chamou para ser um missionário, é para ser um pastor tempo integral. O que é que Deus quer que eu seja pastor, como ministério? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? E qual seria a resposta correta que nós deveríamos dar? Porque a gente fica tentando adivinhar. Pelo perfil do irmão, o irmão, eu vejo que o irmão tem um chamado de mestre. Qual deveria ser a resposta correta que a gente deveria dar a esse irmão? Irmão, o seu chamado é para ser santo. Seja santo. Seja o espelho da glória de Deus para o mundo. Que o resto vai vir a reboque. O resto vai ser tudo encaminhado. Mas às vezes a posição, o título, faz tanta diferença para a pessoa. Ela quer tanto. Não, o dia que eu for o pastor xaralabacaia, aí a coisa funciona. Na realidade, ele está só pensando na posição, em vez de pensar em ser o que Deus quer que ele seja. E ele continua dizendo: cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Aí aqui eu fecho essa parte que eu quero passar para a mensagem. Eu estava só preparando você para a mensagem. Dele todo o corpo. Olha, todo o corpo. Ele repete de novo a palavra todo. Todo o corpo. Ajustado. Ajustado. Unido pelo auxílio de todas as juntas. Você já percebeu que nenhum membro está descolado do outro? Todos estão unidos pelo auxílio das juntas. Nós chamamos essas juntas de discipulado. Vínculos entranháveis no espírito que ligam o outro. Quem cuida de você? A quem você presta conta? Quem é teu pai espiritual? O pastor da igreja. Você reúne com ele quantas vezes por mês? Uns 2 anos atrás eu fiz um gabinete com ele. Não é a paternidade que eu conheço. A paternidade não funciona desse jeito. Todo o corpo bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. O corpo cresce. Aí vem a parte chave. E edifica-se a si mesmo em amor. E edifica-se a si mesmo. Mas como aí? A pessoa então não vai depender mais de que eu, o pastor sênior, presidente da igreja, edifique ela. Não. Não vai. Eu vou ser apenas o que vou pregar no domingo, em alguns cultos, mas eles vão se edificar no mútuo. Pastor Ebe diz assim: o dia que você tiver uma igreja que não dependa de você, você alcançou o sucesso ministerial. Porque sucesso só é sucesso com um sucessor bem-sucedido. Edifique uma igreja em que não dependa de você. Ou seja, você precisa ser apenas o treinador daquele grupo que vai treinar os outros. Você vai treinar só esse grupo pequeno aqui, que vai treinar os outros. E aí a coisa começa a funcionar.
na medida em que cada parte realiza a sua função. Diga comigo, cada parte. Não é 20% trabalhando e 80% assistindo. Cada parte realiza a sua função. Quantos membros tem na sua igreja? Cada parte realiza a sua função. Quantos membros tem no GC? Cada parte realiza a sua função. Nós costumamos fazer nos nossos grupos, nós damos uma função para cada membro do grupo. Cada membro tem uma função. Nós damos o trabalho para ser o diácono da célula. O outro vai ser o secretário. O outro vai ser o intercessor. O outro vai ser o ministro de louvor. E se sobrar pessoas, porque a gente põe o casal. Se sobrar, a gente coloca o auxiliar da comunhão. Sobrou ainda o segundo diácono, o segundo secretário, o segundo intercessor. Porque nós queremos que todos tenham uma função naquele lugar. Quem não trabalha, dá trabalho. E ele precisa aprender a trabalhar. Dizem os pedagogos, os que trabalham aí com educação de criança, que você precisa bem cedo começar a dar pequenos afazeres às crianças, para que eles cresçam aprendendo a ter responsabilidades. Então, desde o início ele já começa. Primeiro ele estende a cama, não é? Depois ele vai aprendendo outras coisinhas. Dali a pouco ele está fazendo afazeres maiores. Na igreja é a mesma coisa. Eles têm que já ir aprendendo como realizar esses pequenos afazeres, até que ele chegue à plenitude e realize grandes coisas para a glória de Jesus. Mas a mensagem que eu disse que eu ministraria seria princípios para o crescimento saudáveis da igreja. E o primeiro princípio que eu preciso para o crescimento saudável da igreja eu preciso corrigir a minha teologia sobre crescimento. Então, o primeiro princípio para que a igreja tenha um crescimento saudável, eu preciso corrigir. Por isso que eu comecei por esse texto lá, os Efésios, para você poder entender um vislumbre daquilo que eu gostaria de falar sobre corrigir a teologia. O pastor Adilson falou agora há pouco aqui na frente que por anos a igreja achou que a quantidade atrapalhava a qualidade. Eu ouvi muitos pastores dizendo: eu prefiro ser pastor de uma igreja bem pequenininha, de pessoas muito santas, do que ser pastor de uma grande igreja de desviados. Na realidade, o que ele estava falando era: eu não consigo ter uma grande igreja, mas eu preciso me conformar com a pequenininha. Então deixa eu inventar uma teologia equivocada aqui, que um grupo bem pequeno consegue ter muita qualidade, enquanto que um grupo grande não consegue. Não é verdade, porque a igreja é constituída em famílias. Não importa quantas gerações existe desta família, não importa quantas gerações existiram antes de você na sua família biológica, e não perdeu a qualidade por causa disso. Não se perde a qualidade porque eu tenho vários filhos e vários netos. No início, nós éramos apenas eu, minha esposa e os filhos. Agora tem genro, agora tem nora, agora tem netos. Eu te pergunto, a comunhão de família ficou melhor ou pior? Muito melhor, muito mais gostosa. Quando a gente se reúne no Natal agora, é uma delícia. Todo mundo reunido e comendo churrasco e brincando, e eu brinco com o neto, e abraço o genro, e abraço a nora, e beijo os filhos. Ficou muito mais gostoso. Agora, quando o neto precisa trocar fralda, quem que troca? Sou eu ou o filho? Filho, já fiz a minha parte, agora é com você.
Diminuiu a qualidade? Não. Pode crescer. Os filhos, cada um pode ter muitos filhos, e aí muitos netos, e reúne 50 pessoas para o Natal, e a festa se ainda mais gostosa. Então a primeira coisa que a gente precisa corrigir na nossa teologia sobre crescimento da igreja, amados, é que eu não preciso ter uma igreja pequena para poder ter qualidade, para ter pessoas santas, para ter pessoas que de fato cumprem o propósito de Deus na terra. Não, desde que eu faça do modo bíblico, do modo correto. Eu vivi por anos ouvindo aqueles pregadores da escatologia do minguar, aqueles que pregam: olha, irmãos, se preparem, porque cada vez mais as igrejas vão se esvaziar, porque por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar, então cada vez mais as igrejas vão só diminuir, até ficar só o grupinho chamado por Deus, os que vão para o céu. Eu não sei de onde tiraram isso. Essa escatologia do minguar, a coisa só vai piorar cada vez mais. É mentira, não é verdade. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que não é verdade. Não é verdade. A Bíblia diz que a terra vai ser cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Imagina essa cidade coberta pela glória de Deus, como vai ser? Crentes em Jesus, cheio da glória, em cada ponto dessa cidade, enchendo essa cidade, em cada lugar, no cartório, no mercado, no fórum, na escola, na rua, no trânsito, aonde tem uma pessoa, está ali uma pessoa cheia da glória, e a glória de Deus enchendo essa cidade, e todo mundo encostando no outro, e transferindo a glória. Amados, não vai minguar, a igreja vai crescer, a igreja vai explodir em crescimento, nós vamos ganhar cidades inteiras para Jesus. Mas é a propaganda errada. Por anos eu fiquei ouvindo aquelas histórias de que o islamismo vai ganhar o mundo. Eu recebi até uns vídeos que eles estão espalhando gente do islamismo para todos os lugares, para engravidar as mulheres e gerarem muitos filhos, e assim eles tomarem o mundo com o islamismo. Não é verdade. Não é verdade. O evangelho pregado por Jesus vai ganhar o mundo. Vai ganhar o mundo. Período atrás o pastor Eibe fez uma viagem por vários países da Ásia, e ele trouxe várias notícias lindíssimas do que está acontecendo ao redor do mundo. Meu Deus, é coisa fabulosa. É tremendo o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Na China comunista, na Índia, no Egito, um pastor Eibe foi pregar lá nessa igreja, na cidade do Cairo, e esse pastor falando, o pastor Eibe nos ensina como cuidar, porque a nossa igreja está crescendo tanto que a gente não sabe mais o que fazer. Esses grupos radicais da ala extrema do islamismo, matando pessoas e fazendo aquilo tudo, gente, aquilo está fazendo um bem para o cristianismo, porque aqueles que não são radicais estão ficando envergonhados e estão deixando a religião islã e vindo para o cristianismo. Deus está usando aquilo para salvar vidas. Tem coisas maravilhosas que eu preciso te falar. Ouça só, cada semana, 1.218.000 novos crentes surgem ao redor do mundo. Você ouviu o número? Cada semana, 1.218.000 novos crentes ao redor do mundo. A igreja está crescendo. A igreja está crescendo. O islamismo está crescendo 2,7% ao ano.
O budismo e o hinduísmo também nessa média aí de 2,7% ao ano. O cristianismo está crescendo 6,9% ao ano, 250% a mais. Pastor Enoque Adeboye, na Nigéria, faz uma vigília uma vez por mês com cerca de 3 milhões de pessoas. O local, o galpão onde eles reúnem é quilométrico. Se eu estou certo das medidas, eu não tenho total convicção, mas me parece que há 3 quilômetros de comprimento por 1,5 quilômetro de largura. Os obreiros andam em carrinhos de golfe. A igreja está crescendo. O avivamento está chegando. Toda semana 3.500 novas igrejas são abertas. Por dia, 35 mil pessoas se convertendo na China, 25 mil pessoas na África, cerca de 25 mil pessoas na América do Sul. Nós temos que deixar essa teologia do minguar. Não vai dar certo, não vamos conseguir. Você está vendo o que o pessoal do movimento gay está fazendo, pastor? Estão entrando nas igrejas, vai acabar com tudo. Não vai. Não vai. Tudo que você está vendo aí pela mídia é só o último espernear de Satanás para querer dizer para nós que ele pode, mas ele não pode. Cidades inteiras vão se render ao Senhor Jesus. Nós só precisamos entender como vamos fazer isso. Como? Como? A terra vai ser cheia da glória de Deus. O Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a terra. Eu li esse versículo ontem, vou ler de novo hoje, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos, qual a palavra? Cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. Esse é o sonho de Deus, até que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que esse povo pereça, não. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Então nós precisamos corrigir essa teologia mentirosa. É possível termos uma igreja com milhares de membros, todos sendo bem cuidados, sendo bem treinados, estudando na escola ministerial da igreja, pertencendo a um grupo de crescimento, sendo envolvido, inserido, levado à fase adulta, cumprindo o seu papel. É possível uma cidade inteira ser transformada através de pessoas que entendem o seu papel. Não um grupo fechado. Não um grupo que se sente melhor que os outros e se tranca dentro de um local para dizer que estão professando uma fé que é só para eles, os escolhidos, e ninguém mais é, só eles. Mas o evangelho para todos. Todos. Nós temos um lema em nossa igreja: todo mundo discipulado. Quando a gente fala todo mundo, a gente está falando todo mundo mesmo. Todo mundo discipulado, e todo discípulo um líder compromissado. Ainda que seja líder na sua esfera de ação, na sua casa. Ou seja, cuidando ainda que seja de uma pessoa. Mas que ele seja um discipulador e cumpridor do seu papel, do seu chamado, do motivo para o qual você existe. Segundo princípio para o crescimento saudável da igreja, temos que fechar a porta dos fundos. Não é aquele canal de vídeo da internet. É um negócio que tem na igreja, por onde saem tantas pessoas. Nós temos que fechar a porta dos fundos. Nós precisamos fechar essa saída para os desviados, para os desigrejados, para irem congregar em outras igrejas. Nós precisamos fechar essa porta dos fundos. O pastor Odilon deu um número, há pouco tempo eu ouvi ele dando um dado
que nos últimos tempos cresceu mais no Brasil o número de desigrejados do que de novos convertidos. Isso é grave. Isso é grave. Pessoas que se dizem crentes evangélicas, mas não congregam em lugar algum. Você pertence a qual igreja? Na realidade eu vou assim, um domingo eu vou numa, outro domingo eu vou na outra, hora outra eu vou na outra. Eu vou onde tem um evento especial. E já tem até aqueles que reúnem a família numa praça. E eu não preciso estar participando de nada mais. Só reunir minha família numa praça e cantar uns louvores e ler a Bíblia, está tudo certo. Nós precisamos fechar as portas dos fundos. Como que nós podemos fechar a porta dos fundos? Nós precisamos entender que mais importante do que ganhar as pessoas é cuidar das pessoas. Não é ganhar, cuidar. Se eu não cuido das que eu tenho, como que eu vou ter mais? O que você pensaria de um casal que tem um filho passando fome e eles estão lutando para engravidar para ter mais um? O que você falaria desse casal? Irresponsável. Não estão tendo condição de tratar bem esse filho, está querendo ter outro. É o que acontece com um pastor que não está cuidando das ovelhas que tem e está panfletando na rua e evangelizando. Você tem que vir para a nossa igreja, para ser mais um doente, mais um faminto. Primeiro, estratégias de cuidar. Se a nossa igreja não está crescendo, não é o evangelismo que está faltando, é saúde. Porque ovelha sadia sempre dá muita cria. Se nós queremos fechar a porta dos fundos da igreja, nós precisamos primeiro termos estratégias de como cuidar das que nós temos. Jesus diz: ao que tem, lhe será dado. Ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Tem o quê? Cuidado pelas pessoas. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é um princípio. Nós precisamos entender que nós só vamos cuidar bem das pessoas se nós não olharmos para elas segundo a carne, mas nós precisamos olhar para elas segundo o Espírito. Nós temos que ter o verdadeiro amor de Jesus em nossos corações, mas nós precisamos também ter a verdadeira coragem para corrigi-las quando necessário. Corrigir faz parte do amar e dar direcionamento para a vida das pessoas. Quantas pessoas não corrigem para não perder? Eu não vou corrigir, senão eu vou perder ela. Claro que não tem a hora certa de corrigir, mas eu preciso corrigir, porque se eu não corrigir, ela não vai crescer. Ela vai ser infantil a vida toda. Se eu quero fechar a porta dos fundos, primeiro, eu preciso ter grupos de comunhão com qualidade. Ou célula, se você preferir falar, ou igreja no lar, você precisa ter um grupo de comunhão de qualidade. Porque não há membro sadio sem relacionamento. Então promova relacionamento profundo. Tem que ter um bom purê de batatas. Tem que ter células de qualidade. E quando eu falo de célula de qualidade, eu estou falando de um líder apaixonado por Jesus, querendo desempenhar o papel do céu na terra. Se nós queremos fechar a porta dos fundos, nós precisamos garantir que cada pessoa do nosso pastoreio seja cuidada por alguém. Ela tem que ter alguém que cuide dela, ou que discipule, como você pode falar também. Que discipule. Quem cuida dela? Quem é responsável por ela? Quem é o pai dela espiritual? Tem que ter alguém que cuida. Se nós queremos fechar a porta dos fundos, nós precisamos ter uma atmosfera de amor
na nossa igreja, que as pessoas vão sentir no ar o perfume do amor. Elas têm que adentrar a este lugar, ou a casa onde se reúne o grupo, e ela tem que sentir o exalar do amor. Não é o tapinha nas costas de falsidade, mas aquele abraço caloroso de um irmão que gosta tanto de ver o outro. É tão bom estar com você. Tem que ter uma atmosfera de amor. Tem que ter uma atmosfera de alegria. Os cultos de celebração, as células, as reuniões de células, tem que ter uma alegria contagiante. As pessoas têm que sentir essa alegria. Sabe uma coisa que eu percebo que é equivocada na igreja evangélica brasileira de modo geral? A pessoa está no mundo, ela vai para o carnaval, é um clima de alegria, de euforia, e ela samba, pula, dança, e passa dias ali. Oh. Ela vai para um jogo de futebol, e aquela festa. Aí ela chega na igreja, o ministro fala amém, amém. Vamos aplaudir Jesus. Meu Deus, a pessoa olha para um lado, era tão gostoso lá no estádio de futebol. Ô saudade do carnaval, saudade do bailão, lá do seu João. A igreja entendeu equivocadamente o seu papel. O povo brasileiro tem a cultura da alegria. O povo brasileiro é alegre. Eles estão lá na Rússia agora, você vê os barulhos que eles fazem. Onde tem um grupo de brasileiro, tem barulho. Eu vi um vídeo de um grupo brasileiro dentro de um avião, mas fizeram uma arruaça no avião. A moça não conseguia dar as instruções do voo, porque eles não deixavam. Brasil, Brasil, Brasil. Gente, que coisa interessante, o brasileiro é contagiante. Você que já foi para o exterior, os países, você encontra um brasileiro, meu Deus, aonde tem um grupo brasileiro, tem um grupo de festa. Mas na maioria das igrejas você entra, é um clima quase que de velório. Como que nós vamos transformar as pessoas? Como que vamos atrair o mundo se nós não refletimos a nossa cultura? A pessoa entra aqui e pensa que nós somos europeus. Aquele ambiente frio. Paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo. Ele chega para o churrasco na casa do amigo, o amigo, rapaz, que bom que você veio, vem cá. Não é assim? Aí ele chega na igreja, gente, que bom que você veio. Seja bem-vindo. Se nós queremos fechar a porta dos fundos, porque a igreja tem produzido desviados a rodo. Dizem números aí que nós estamos aí entre 30 e 40 milhões de desviados no Brasil. Gente, nós somos 42 milhões de evangélicos dentro das igrejas e 40 milhões fora. Você visita os presídios. Eu até vi um estudo aqui de Curitiba, que foi feito nos presídios aqui de Curitiba. Eu não tenho certeza do número agora, mas é bem além da metade dos presidiários de Curitiba são desviados. Gente, é um negócio assustador. Você sai conversando com os mendigos que moram debaixo dos viadutos, pontes, marquises, conversa com eles, a maioria passaram por uma igreja. 80%, eu estava fazendo um trabalho desse um dia, cheguei num cidadão desse embaixo de uma marquise, uma perna amputada, jogado, destruído no chão. Comecei a conversar com ele, falei, como você veio parar aqui? Aí ele começou a conversar comigo, ele não sabia quem eu era. Ele falou, pois é, a minha vida foi assim e tal, eu fui criado na igreja, na minha adolescência, eu era do ministério de louvor de uma igreja batista. Não tem nada a ver com a igreja batista, tá? Estou só citando. Ou seja, eu era ministro de louvor de uma igreja batista, e tive lá um problema no ministério do louvor, eu me afastei, ninguém foi atrás de mim.
Nunca voltei. Acabei indo para a rua, drogas e tal, acidentes. Hoje estou aqui. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Não sei se você já ouviu falar daquele pastor lá da Ásia, pastor Ben Yong, que teve aqui no Brasil. Linda aquela história do pastor Ben Yong. Ele esteve aqui no Brasil, ele veio pregar numa igreja, e a primeira coisa que ele quis fazer foi ir num estádio de futebol. Ele falou para o pastor que recebeu ele: me leva no estádio de futebol, eu vejo pela televisão, eu acho a coisa mais linda, a torcida brasileira fazendo a ola, e fazendo aquele barulho, aquela festa, eu quero ir lá ver. Aí o pastor levou o pastor Ben Yong no estádio, e o pastor Ben Yong não assistiu o jogo, ele assistiu a torcida. Ele passou o jogo inteiro olhando. Que contagiante, que contagiante. Quando o pastor Ben Yong entrou na igreja, aquele louvor estranho, xoxo, foi pregar, amém, amém, amém. Pastor Ben Yong falou: não estou entendendo. Eu sempre ouvia falar que o povo brasileiro era um povo vibrante, eu ouvia falar do carnaval, do futebol, dessa alegria contagiante, mas eu não estou vendo isso aqui na igreja. Porque nós fomos colonizados como igreja por pessoas de outras culturas, e nós pegamos as culturas deles e implantamos em nossa igreja. Então ficamos achando que servir Jesus é ser um povo bem sério, fechado, frio. E nós precisamos mudar isso agora. Nós precisamos mudar isso. Queridos, nós estamos em período de Copa do Mundo, e eu digo para você uma coisa: o povo crente, eles celebram muito mais com o gol da seleção brasileira do que quando uma pessoa entrega a vida a Jesus aqui. Estou mentindo? A pessoa fica no sofá, ela nem senta direito, ela fica desse jeito assim no sofá, né? 45 minutos do segundo tempo, meu Deus, 0-0 no placar. Ai meu Deus, é o pastor da igreja, está ali no sofá. Nós ontem, né, pastora Dilson? Ai meu Deus, nos ajude. Aí figurando, Felipe Coutinho é o nome dele. O que acontece? O que a gente faz? Hein? 45 minutos, a bola na área. Gente, quando vem a narração, é gol! Como você age? Você aqui, como você age? É assim que você faz no jogo? Felipe Coutinho é o nome dele. Como você age? Brasil! Brasil! Imagina a final da Copa, Brasil e Portugal. 0-0, 45 minutos, um pênalti. Pênalti para o Brasil. O Neymar pega a bola. Beijou a bola. Colocou na marca, tomou a posição. Como você fica? Final da Copa do Mundo da Rússia. Ai meu Deus. Tomou distância. Caiu. Chama o árbitro de vídeo. Brincadeira à parte. A gente faz uma festa, faz ou não faz? Agora vamos só virar a história, esquece a Copa do Mundo agora. Como é o nome do irmão? Elcio. Nelson. Eu fiz aqui o apelo. Irmão Nelson, receba Jesus. Irmão Nelson está entregando a vida a Jesus.
assim que acontece no culto? Não. Como é que normalmente acontece no culto? Perdão, irmãos, mais uma vez. Como que acontece normalmente? Vai lá, como que acontece? O irmão Nelson está entregando a vida a Jesus. A gente se alegra muito mais com o Brasil sendo campeão da Copa do Mundo do que com uma vida. Sendo que uma alma vale mais que o mundo e a Copa do Mundo inteira. É verdade ou não é? Nós temos que corrigir isso. A gente quer fechar a porta do fundo, mas a gente tem tanta coisa para mudar dentro da igreja. Tanta coisa. Nós precisamos ser uma igreja que a alegria de Jesus esteja latente no nosso coração. Há uma pesquisa que diz que a igreja que ri junto, ela cresce. Você sabia disso? Ela cresce por rir juntos. Precisamos corrigir isso. A pessoa que vem dos carnavais da vida, ela tem que chegar aqui, ela tem que ver que essa igreja tem a mesma alegria que ela vê lá fora. A alegria que está no povo brasileiro, só que uma alegria permanente, uma alegria que vem do céu, uma alegria que não acaba quando acaba a festa, uma alegria que continua no coração dela. Ela tem que se sentir celebrada aqui. Terceiro e último, eu vou fechar, porque senão você vai embora e me deixa falando sozinho. Nós temos que exercitar um espírito de fé para o crescimento. O crescimento não é só baseado no evangelismo, no discipulado, nos grupos, não. Precisamos exercitar um espírito de fé para isso. Você precisa o tempo todo estar declarando palavras de fé sobre os seus discípulos, seus liderados, seus líderes, sua igreja, a denominação que você pertence. Você tem que estar o tempo todo declarando palavras de fé. E vai crescer em nome de Jesus. E vamos ganhar esse bairro todo. E vamos ganhar essa cidade. E eu creio nisso em nome de Jesus. É uma bênção aquele irmão. Aquele lá, não, aquele não tem futuro nenhum não. Aquele lá já passou por 3 discipuladores. Ninguém deu jeito. Para aquele lá tem jeito. Vai ser um grande pastor na nossa igreja. Vai ser um grande líder. Você vai ver. Aquele grupo lá na casa do irmão Joaquim está só diminuindo, já está só com 2 membros. Ih, vai fechar. Vai fechar. Mas sabe o que é? Meu supervisor. É que o meu grupo ele não cresce porque eu senti o bairro que eu estou. Meu Deus. O bairro difícil. Não é que a rua que está o meu GC, meu Deus do céu, que rua amaldiçoada. A casa que reúne o meu GC, não, duvido um grupo que cresce naquele lugar, duvido. Não vai crescer. Agora, se tiver um líder que está declarando, vai crescer, vai multiplicar, esses vizinhos vão vir, aqueles que estão reclamando do som, aquele que está falando mal da gente, vai vir, vai ser membro aqui, vai ser membro aqui, vai vir, em nome de Jesus. Espírito de fé para o crescimento. Tem um espírito de fé para o crescimento. Essa cidade vai ser transformada, essa cidade vai ser ganha. Cada cidade tem uma estratégia diferente. Como é diferente a estratégia de Florianópolis para Curitiba, é bem diferente. Cada cidade requer uma estratégia, mas o espírito de fé é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. Pessoas declarando fé sobre a sua casa, suas finanças, seu grupo, seus discípulos, seus líderes, sua igreja. É necessário um espírito de fé para o crescimento. Senão, não vai haver o crescimento. Vai ficar aquele sempre grupinho. Fazer o quê? Já me conformei, não tenho o que fazer. Já tentei de tudo. Eu já ouvi pastores falando assim, já fiz de tudo, já fui do G1, G2, G3, G12, G100, G20, já fiz de tudo e não dá certo. E não vai dar mesmo. E já está gemendo.
E não vai mesmo, porque a coisa mais importante ele não entendeu, que é um espírito de fé. Isaías 54, versículo 1 ao versículo 3. Esse texto aqui fala sobre a igreja. O título desse texto aqui é o futuro glorioso de Sião. Essa referência a Sião está falando sobre o futuro da igreja, refere-se à igreja. E olha o que o profeta Isaías fala na unção do Espírito: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, ó pastor, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações, começando por Curitiba, pelo Brasil e pelas nações, e se instalarão em suas cidades abandonadas pelo pecado. Aleluia, aleluia. Mas para isso, eu preciso cantar, mesmo estando estéril. Irrompe em canto, ó estéril. Não está crescendo? Canta, celebra. Não está crescendo, mas eu estou celebrando. Isso fala de um espírito de fé. Não está crescendo, mas vai crescer, vai crescer, vai crescer. Nós vamos ganhar aquela cidade, você vai ver só. Vamos ganhar aquele bairro, todo aquele bairro, em nome de Jesus. Essa igreja vai ter filiais lá, e lá, e lá, e lá. E nós vamos fazer uma grande obra, em nome de Jesus. Irrompe em cântico, ó estéreo. Irrompe em cântico. Gente, o que tem de pastores, líderes abatidos, caídos, apáticos, semblantes decaídos, parecendo de Caim. Porque fica olhando para o problema, para a dificuldade, para o não posso, por não dar, não tem dinheiro no caixa, e não consigo pagar, e não tem como, os obreiros não querem, meus liderados não querem. Irrompa em canto. Canta, canta, porque mais serão seus filhos, mais serão seus filhos, do que daquela que pôde dar à luz, mais serão os seus filhos. Coloca em pé, eu quero terminar. Nós não precisamos crescer a igreja, nós precisamos crescer a igreja de modo saudável. Precisa haver crescimentos saudáveis, famílias cuidadas, famílias saradas. Nós precisamos de famílias, família é a base da sociedade. A igreja precisa ser essa base da sociedade. Oh, eu gosto muito daquela história. Eu gosto muito daquela história. Daquela pessoa que estava fazendo missões, e depois de anos e anos e anos fazendo missões em lugares muito difíceis, alguém chegou para esta pessoa e perguntou: me diga uma coisa, como você descobriu o seu chamado para fazer essas missões? E essa pessoa respondeu dizendo: eu nunca descobri na realidade, eu fui fazendo o que estava à minha frente, eu fui fazendo, estou aqui. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que eu tenho que fazer, e esquecemos que o que está diante de nós hoje é para ser feito hoje. Nós precisamos fazer hoje. Nós precisamos fazer hoje. Quando Jesus esteve aqui pregando a sua mensagem, em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, a mensagem de Jesus tinha um único tema, sempre era o reino.
Pensa num pregador de uma única mensagem, era Jesus, o reino. O que você vai pregar hoje, Jesus? O reino. Aí ele preparou um esboço de uma mensagem com 3 tópicos. Aí a mensagem dele começava assim, o primeiro ponto da minha mensagem, ele dizia assim: o tempo está cumprido. Gente, o tempo se cumpriu. O tempo está cumprido. Tudo aquilo que foi dito pelos profetas aconteceu, se cumpriu. Em outra versão diz: o tempo é agora. Segundo tópico da mensagem, ele dizia o seguinte: o reino de Deus está aqui. Está aqui. O reino de Deus está aqui. Reino de Deus, Deus conosco. O reino de Deus está aqui. E o terceiro tópico do esboço da mensagem de Jesus: arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia no Evangelho. O tempo é agora. O tempo é agora. Deus quer fazer isso agora. A igreja precisa agir agora. Não o crescimento por volume, por números, mas o crescimento saudável. O crescimento saudável. Se você puder dar a mão a quem está ao seu lado, como uma corrente de oração. A nossa igreja, os nossos grupos precisam ter 3 atmosferas: de amor, a de alegria e a de fé. Nós precisamos ter essas 3 atmosferas. A nossa igreja tem que ser constituída em família, como a família biológica. Gente, criar filho é fácil. Criar filho não é difícil. Agora, educar, treinar, investir, discipular, levar à fase adulta, é um desafio. É um desafio. As famílias lá dos ribeirinhos da Amazônia, eles têm tantos filhos, às vezes 15, 18 filhos. É uma escadinha, um atrás do outro. Sabe como eles são criados? Soltos no quintal, sem roupa, pelado. A criança brinca com tudo e com todos. Na hora da refeição, aonde ele está lá sujo, ele já fez xixi, cocô, está todo sujo. Aí a mãe pede para ele sentar, ele senta no chão. A mãe vai lá com uma cuia assim, com um cozido de peixe com alguma coisa, põe no meio das pernas dele e ele começa a comer. Vem o cachorro, vem o gato, também come junto. E aquela criança cresce ali barrigudinha. Ao final do dia a mãe pega aquela criança, vai lá à beira do rio, dá um mergulho, ele no rio, passa um sabão de cima a baixo, mergulha de novo, pode ir lá e vem o próximo. E aquelas crianças crescem, sem futuro, sem estudo, sem escola, sem higiene. Me perdoe a minha sinceridade, mas tem igrejas que é desse jeito. Só vai gerando filhos, tudo barrigudinho, sujo de cocô, de xixi. Não tem quem limpa, não tem quem cuida. Depois morre por uma epidemia, por uma doença, por uma contaminação. Aí diz: a minha igreja não cresce. Mas não é que não cresce, é que criar filhos exige cuidado, responsabilidade. É preciso cuidar. Se você quer criar filho saudável, você tem que cuidar. Tem que agasalhar no momento do frio. Você precisa dar remédio quando fica doente. Senão não cresce saudável.
Deus quer nos transformar em líderes que compreendem o seu propósito. Quantos aqui desejam ser líderes que compreendem o seu propósito? Pai, eu quero fazer um clamor por esta igreja que está reunida aqui agora, uma igreja de líderes, uma igreja de pastores. Traga uma unção de discernimento, traga uma unção de clareza de propósito, traga uma unção, Senhor, que esta pessoa entenda como ela deve realizar o seu chamado, de que maneira a igreja cumpre o seu papel, não imitando a outra, não copiando a outra, mas realizando aquilo para o qual ela existe. Porque o coração não pode imitar o rim, o coração tem que ser coração. O fígado não pode querer imitar o rim, ele tem que ser fígado. Traga clareza de propósito, Pai. Acende a luz nas partes escuras. Traga discernimento. A tua palavra diz que o teu Espírito nos ensinaria todas as coisas. Venha, Espírito Santo, esclareça, discirna em nós o teu querer, nos ajude a entender. Nós queremos ser agentes transformadores de cidades, nós queremos transformar Curitiba, São José dos Pinhais, nós queremos transformar o Paraná, nós queremos transformar o Brasil, nós queremos, Senhor, nós queremos. Unja, Senhor, os pastores e líderes que estão aqui. Unja a tua igreja através deles. Senhor, que comece hoje o novo tempo para muitos líderes. Quando ele retornar ao seio da sua igreja, quando ele retornar, Senhor, ao convívio da sua igreja, que a glória do Senhor seja vista na vida dele, e que ele possa ser esse agente de glória para outros agentes de glória, e essa cidade ser cheia da sua glória. Nós queremos ser a igreja família que gera famílias. Nós queremos ser esta igreja. Pai, traga a bênção do céu sobre cada igreja aqui representada, cada denominação, cada ministério. Traga clareza de propósito para cada líder de grupo, líder de célula. Senhor, traga clareza para cada uma dessas pessoas. Visita-as agora. E eu quero ser profeta do Senhor nessa manhã. Esta igreja, aqui representada, pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo seu membro, ela é a igreja da transformação dessa cidade. É a igreja da transformação, para gerar mudança no trânsito, na escola, no trabalho, em todos os lugares, mudanças, em nome de Jesus. Receba a unção do crescimento saudável, receba a unção do discipulado, do pastoreio, da visão clara, do entender o propósito e o projeto de Deus para a sua vida. Receba o discernimento, receba a clareza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As cidades assoladas serão dadas como herança para Sião. Pode preparar, pastor, porque as estacas vão ter que ser mudadas de lugar. Aumenta agora a sua tenda. Pode esticar as cordas, porque ao que tem lhe será dado. Ao que tem lhe será dado. E Deus quer te dar mais, muito mais, muito mais, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, pastor Adilson. Muito bom estar contigo aqui. Glória a Deus. Amém. Que presente maravilhoso, pastor Jairo. Glória a Deus.
aquela palavra que a gente vai digerir, degustar e botar em prática, amém? Cada um de vocês, cada um de nós, eu, você, nós fomos chamados realmente para levar transformação para as pessoas, amém?